Meus amados, nós estamos no 11º domingo do tempo comum. E como eu já havia comentado com vocês, este tempo comum nós olhamos os gestos, as palavras que Jesus vai realizando. Mas hoje, para entendermos bem o que Jesus está dizendo, nós precisamos entender dois grandes conceitos da filosofia: o conceito de ato e o conceito de potência. Ato e potência. O que é a coisa em ato e o que é a coisa em potência? Isso é importante, porque nós falamos muito sobre a onipotência de Deus. E o que é a onipotência de Deus? Significa que Deus pode tudo. Sim. Onipotência é que Deus tudo pode. Isso é verdade? Sim. Então, respondam para o Padre. Se isso é verdade, se Deus pode tudo, Ele pode construir uma pedra que Ele mesmo não pode carregar. Sim. Deus pode tudo, sim. E Ele pode construir uma pedra que Ele mesmo não pode carregar. E aí, pais? Padrinho. Se Ele pode construir a pedra, Ele não pode. E se Ele não pode carregar, Ele também não pode tudo. E aí? E aí? Nunca pararam para pensar nisso? Eu falo, então. E por isso que a gente vem na missa do domingo, vem. De vez em quando, os nossos batizar a criança aí. Eles não sabem nada, não se saber nada. Não aprendem a aprender pouco. Por isso que a gente vem na aprender também, não sabe. Por isso que está aqui. Quem já questão disso por trás disso aqui é que nós, quando falamos de Deus, nós queremos usar as nossas categorias humanas. Nós precisamos entender que toda vez que falamos de Deus, a nossa inteligência jamais será capaz de explicar Deus. Jamais seremos capazes de viver coisas. Tem gente que pega algumas coisas bíblicas e já vem querendo dar lição de moral a gente. E não tem ideia. Por quê? Isso todo nada. E aí ele está achando que é a última bolacha do pacote. Né? E vem. Calma lá. Porque quando nós falamos de Deus, nós precisamos de humildade. Senão, não falamos de Deus. Uma humildade que reconhece que qualquer coisa que falemos de Deus é muito pequeno e a gente não consegue entender Deus. A gente não consegue falar perfeitamente sobre Deus. Tanto é que vocês não conseguem responder essa pergunta. E o padre também. Por quê? Existe uma contradição lógica. Há uma contradição lógica que a nossa cabeça não é capaz de explicar. Outra contradição lógica. Deus é infinitamente bom, sim ou não? Sim. Então Deus pode criar alguma coisa a mais? Sim ou não? Deus pode criar alguma coisa a mais? Sim ou não? Não. Mas Ele pode tudo, Pai.
mas não pode criar uma coisa, porque ele é infinitamente bom. Essas coisas vão mostrando que a nossa inteligência não é capaz de entender tudo sobre Deus. Porque Deus não pode entrar em contradição sobre si mesmo. Isso daqui já corrige o erro nosso. A morte é uma coisa, a gente sente a dor da morte, a tristeza de perder um ente querido. E aí vem alguns e falam assim, eu quero morrer, porque Deus. E desde quando Deus quis a morte, Deus nunca quis a morte. Deus não nos criou para sempre gente fica bravo com Deus. Quando perde a gente querido, mas Deus. Você já teve isso assim? Mas eu tenho compreensão do que é a onipotência de Deus. Deus pode tudo, mas não dentro das nossas categorias mentais. Porque nas nossas categorias mentais, nós conseguimos elaborar contradições lógicas que destruiriam Deus. Deus pode tudo, mas não pode fazer algo. Então ele pode. Na nossa categoria mental, a gente não consegue explicar. Mas por que isso é importante? Isso é importante dentro da nossa missa de hoje, porque nós precisamos entender que essa onipotência divina, esse Deus que é todo-poderoso, onipotente, ele nos marca com um pouco da sua potência, da sua força, da sua capacidade de ser, de fazer. E aqui nós vamos esclarecendo os dois conceitos filosóficos de ato e de potência. Ato é a coisa enquanto ela é específica. Potência é a coisa enquanto ela pode se tornar. Exemplo, uma árvore. Quando você olha a árvore, é a árvore em ato. Em ato. Mas o que aquela árvore pode se tornar? Você está pensando o quê? A árvore pode se tornar maçã. A árvore pode se tornar cadeira, sim. Pode se tornar porta, sim. Pode se tornar armário, sim. Isso é a potência da árvore. A árvore, quando ato, é árvore. Mas a árvore traz dentro de si uma potência de várias coisas, mas não de ser tudo. A árvore tem a potência de ser muita coisa. Cadeira, mesa, armário. Mas a árvore pode ser um passarinho. Ela pode ser muita coisa, mas não pode ser tudo. A árvore traz em si uma potência para ser várias coisas. E pode ser várias coisas. Só não pode ser aquilo que não pertence à sua natureza. A árvore não pode ser passarinho, mas ela pode ser plano, pode ser cadeira, pode ser armário. Isso tudo por quê? Porque no texto bíblico de hoje,
Ele fala sobre uma semente. Uma sementinha que em ato é seguinte, é a menor a semente da mostarda, a pequena semente que você olha para ela e não dá nada. Em ato, naquele momento, ela é nada. Olha para o lado. Uma semente que pode ter chegado hoje à missa e falado, mas quem sou no meio desse mundo? Esse mundo tem tanta coisa, esse mundo tem tantas situações, esse mundo tem coisas problemáticas. Quem sou eu aqui em Capiúba? Uma semente de mostarda, que é semente de mostarda. Mas agora vem a questão. Dentro da semente há uma força, há uma dinamis, pelo latino e grego, dinamis, há uma força que dá uma potência àquela semente de ser outra coisa, ser uma árvore. Dentro da semente já tem as naturezas. Quando nós somos criados, Deus já coloca em nós, somos sementes. E se olhamos para a semente, vemos o nada. Nós não sabemos o que a semente pode se transformar. É a semente que se transformou. Se você olha a semente é nada. Nada. Mas ela tem uma força dentro dela que foi dada por Deus. Uma semente com força para se tornar gratidão. Nós temos uma força de santidade dentro de nós. A força que Deus coloca dentro da nossa alma é a força para sermos do céu, é a força para sermos de Deus. E quem é do céu é o Espírito. E Deus está com você uma força dentro do céu. Sim, mas para essa força brotar, porque tem nomes. Se não é santo, não entra no céu. Olha, de novo. Essa criatura é santa. Santo. Ai, padre, ai, cuidado. Então ainda é uma semente que precisa brotar, porque dentro dela tem que falar. O teu coração já é santo. Então precisa fazer brotar o que já está dentro. Essa força que Deus colocou já aí dentro da alma. Padre, mas como ser santo? Deixando isto brotar. Mas aqui está a dificuldade. Nós sabemos algumas coisas. Quer ver uma das coisas para a gente ser santo? Se o teu irmão não estava do lado dele, o que ele faz? Hã? Ai, pai. Se a pessoa te machucar, quantas vezes você tem que perdoar? 7. CD, talvez? Deus já colocou essa força dentro de você. Como fazer para que essa força brote? E aí, 2 detalhes. Primeiro, saber que se você quiser continuar sendo do jeito que você é ato, essa sementinha, se ela é resistente e não quer mudar, ela continuará sendo só uma semente. Mas se tem deixar de ser semente e cumprir, brotar aquela potência, ela precisa deixar de ser semente. Ela precisa morrer. Ela precisa desaparecer. Se ela não é capaz de desaparecer, de perder essa casca
cura, para brotar a potência. Se ela não é capaz disso, ela não será capaz de se tornar o que ela pode ser. Se você acha que você veio na missa para continuar tendo a sua rotina, você nunca vai ser. Nunca. Porque cada vez que a gente vem na missa, a gente vem na missa para nos transformar. E como nós nos transformamos? Morrendo. Desaparecendo a casca. Deixando a casca desaparecer para a potência brotar. Porque eu tenho a força que Deus já me deu. E em cada missa, eu recebo mais essa graça da Eucaristia para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Se eu não sou ainda, eu só não sou porque eu não deixo a semente morrer. Eu quero continuar resistente. E aí, se eu sou resistente nas mãos de Deus, jamais Deus fará aquilo que Ele pode fazer. E jamais eu vou me tornar o que eu posso ser. Esse é o primeiro. O segundo ponto importante, você pega a semente. A semente, ela precisa desaparecer, não em qualquer lugar. Porque você pega a semente lá do lado, ela morre, ela apodrece, mas ela continua sendo semente e jamais vai voltar. A semente precisa de um ambiente propício para que ela brote. Ela precisa da terra. Sem a terra, a semente não brota. A nossa vida dessa semente precisa de uma terra propícia. O nome dessa terra propícia é igreja. Sem estarmos na terra, sem estarmos na igreja, há um grande risco de apodrecermos e não ser aquilo que Deus é. Um grande risco de apodrecermos e não nos tornar aquilo que temos a força para ser. A igreja é este ambiente propício. Por isso que católicos não vivem longe da igreja. Católicos entendem que eu só vou ser aquilo que Deus deseja dentro desta terra chamada igreja. Paz para mim, vocês estão ouvindo isso? Estão ouvindo? Fiquem longe da mim se vocês não ouvem. Olha quem está do teu lado. Deixa eu dar um carinho aqui pouco. Longe da igreja, longe dessa terra, a semente apodrece. Tem uma força enorme aí dentro, mas que a gente não está na igreja, que é a terra propícia, a vida apodrece. Agora, para quem está na igreja, isso serve para catequista, isso serve para quem está ministro. Você acha que é fácil? De maneira você está na terra. Você pode estar superficial, e quem está na igreja de modo superficial não cria raiz. A semente que está lá na terra, só de modo superficial, às vezes começa a botar, tem só já tem que trabalhar. Por quê? Porque é tudo superfície. Quem só vem para mim, já está bom. Superficial não tem nada. Porque um solzinho já queima. Quando a gente vai, eu venho para mim, aí agora, foi Jesus. Foi embora. Está superficial. A semente superficial. Não basta estar na terra, precisa entrar. E quando a gente entra,
coisas podem acontecer. Eu estava na terra de uma maneira rasa ou de uma maneira profunda. Quem está na terra de maneira rasa, árvore que não tem raiz, no primeiro vento, árvore que não tem raiz, a primeira tempestade derruba. Se a gente não tem uma vida profunda de igreja, no primeiro problema, a gente culpa Deus, até na nossa má compreensão sobre a onipotência divina que Deus fez o mal. Por que eu estou passando por essa tempestade? A árvore que não tem raiz, o primeiro vento derruba. Agora deixa eu vir falar algo bonito. No que você quer se encontrar? Que tipo de cristão você quer ser? Que tipo de pessoa de Deus você quer ser? Porque, meu querido, você acha que se Deus não acreditasse em você, você estaria nessa lista? Você acha que se Deus não tivesse um plano para a tua alma, conhecendo você por dentro, aquilo que você é capaz de ser, Deus te permitiria estar nessa lista? Faz isso. Vocês acham que Deus permitiria você vir batizar junto nessa lista? Podia ser outro, podia ser um padre telefone, calminho, bonitinho. Porque ele para. Deus para tão assim, esse padre novo, a gente vai batizar. Ou seja, como semente profunda, ou no meio do céu. Vocês não estão aqui por acaso, nesta missa. É porque nós precisamos tomar consciência. Nós precisamos tomar consciência da força de Deus. Nós não acreditamos nela, mas Deus acredita. E é por isso que nós estamos. Agora basta nós morrermos, deixarmos esta terra chamada igreja, nos envolver e aprofundarmos nesta terra para que ele possa surgir a grande árvore de Deus, uma árvore grandiosa que até a pequena semente se torna grande árvore que até os pássaros que ali fazem as suas queridos, você não vai por acaso. Deixa Deus modelar, deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer brotar, que pode brotar em nós. Sabemos que não podemos contradizer a nossa natureza. Deus já colocou muitas coisas dentro de nós, não podemos ser pássaros, nós não podemos ser nós não podemos voar, mas nós temos coisas dentro de nós que devemos quando não somos santos, estamos quebrando a força que temos dentro de nós. Para que isso aconteça, nós temos a missa. A missa é o grande lugar onde nós buscamos forças para sermos em ato aquilo que Deus tem para nós em potência. A sementinha tem a potência de ser. Nós somos sementinhas que temos a potência de ser santos. Quando a árvore se torna árvore, ela é árvore em impotência pode ser humana. Impotência pode ser animal. Quando se torna armário, é armário em ato. E o armário pode se tornar nessa história, como você está em ato? Quem
Qual é o desejo de Deus? Qual é a potência que Deus deseja no teu coração? Para que você se torne em ato aquilo que você pode ser já. Deus nos ajude. Deus nos ajude a vivermos este chamado de santidade. Amém.